Saudações, seja bem-vindo à nossa primeira aula de História e Design de Jogos. Eu sou o Danilo, sou publicitário de formação, especialista em História da Cultura e da Arte e mestre em Cinema. Compartilho com você essa paixão sobre os jogos digitais, sobre os videogames, e é isso que me motiva a estar aqui diante de você hoje. Então, nessa nossa primeira aula, temos como objetivo identificar o contexto socioeconômico e compreender as razões que culminaram com a crise do mercado de jogos eletrônicos em 1983 nos Estados Unidos e entender como que a indústria retomou o crescimento com a chegada da Nintendo no mercado norte-americano, principalmente com os jogos de maior sucesso da plataforma NES. Para falarmos então sobre a crise de 1983, que aconteceu principalmente no mercado dos Estados Unidos, a gente precisa ter muito claro que nenhuma crise, nenhuma conjuntura, nenhum fato histórico acontece por apenas um motivo. Então a gente precisa entender com bastante clareza qual era o contexto socioeconômico que os Estados Unidos passavam naquele momento. Então em 1970 a economia dos Estados Unidos estava num momento de recessão. O período pós-guerra causou uma estagnação em vários setores, e vários negócios acabaram falindo em decorrência disso, aumentando drasticamente o desemprego e a inflação no país. Foi esse cenário que fez com que o consumo no país inteiro caísse em praticamente todos os setores. Em 1977, a Atari lançou então o console que revolucionaria a indústria. Era o Atari 2600, aquele Atari famosinho que todos nós já vimos pelo menos em revistas, em algum catálogo ou na internet por aí. Aquele que tem aquele controle, aquele joystick quadradinho preto com um botãozinho vermelho e uma alavanquinha no centro. Esse console foi o que inaugurou a segunda geração de consoles domésticos, deixando uma marca permanente na história. Para alavancar as vendas do console e dos seus jogos, o que a Atari fez? Ela apostou no lançamento de vários títulos para o seu console Atari 2600. Para fazer isso, ela liberou a licença de fabricação para praticamente qualquer empresa de desenvolvimento de jogos. Vários títulos então chegaram ao mercado, só que com uma qualidade duvidosa, porque a Atari não tinha condições de fiscalizar cada um dos desenvolvedores. Então esses jogos que chegaram em grande número, mas com baixa qualidade, acabaram desagradando alguns consumidores. E no início dos anos 80, além desse fator, a gente teve um aumento na popularidade e na facilidade de acesso aos computadores domésticos, que hoje a gente conhece como os PCs, os personal computers. Eles inicialmente eram muito caros para os usuários comuns, mas eles foram se popularizando, tornando-se cada vez mais acessíveis à medida que o tempo foi passando. E o público começou a ver que os jogos de videogame que saíam pro Atari, que já não eram tão legais assim mais, eles tinham uma qualidade um pouco duvidosa. Ao mesmo tempo, era mais barato cada vez comprar os PCs que, além de jogos eletrônicos, podiam executar várias outras tarefas, como fazer cálculos, editar textos, enfim, uma série de outras atividades. As pessoas começaram a fazer uma reflexão em torno do custo-benefício de se investir uma certa quantidade de dinheiro numa plataforma de jogo eletrônico, que era apenas uma plataforma de jogo eletrônico, ou num computador pessoal. Então as pessoas começaram a colocar isso na balança e começaram a pensar que os videogames seriam uma espécie de moda passageira, um mero brinquedo. Ou seja, os consoles, e o Atari 2600 inclusive, passou a perder um pouco de credibilidade nesse sentido, sendo comparado a uma moda passageira ou a um brinquedo. Então, com o crescente interesse do público pelos computadores pessoais, os PCs, e a venda de consoles em queda, a Atari começou a ver que ela precisava de reverter essa situação o quanto antes. E lançar simplesmente qualquer jogo por lançar não era mais suficiente. Os jogos precisavam de um apelo e de um tipo de atração que fosse cada vez mais interessante, mais sedutora para o público consumidor. Então o que eles fizeram? Eles decidiram apostar em alguns jogos icônicos, alguns títulos icônicos ou advindos dos arcades, os famosos fliperamas, ou então vindos da indústria do cinema. Então a Atari decidiu fazer essas duas apostas a princípio, resgatar primeiro um sucesso do arcade, que era o jogo Pac-Man, um título de muito sucesso, e um título de muito sucesso também recente nos cinemas, que era uma adaptação para o console Atari 2600 do filme E.T. o Extraterrestre. Então os arcades eles faziam muito sucesso já na década de 80, e um dos títulos mais populares era justamente o Pac-Man. O designer responsável por esse jogo era o japonês Toru Iwatani. Então a Atari apostou nesse título porque acreditou que ele traria muitos consumidores que já gostavam do Pac-Man a querer adquirir o jogo da versão do Atari. Todd Fry foi o designer que ficou incumbido de fazer uma versão do Pac-Man para o Atari 2600. Esse jogo seria lançado em 1982.
mas por causa das limitações do console em relação ao maquinário do arcade, o jogo não agradou muito aos fãs que já tinham consagrado o Pac-Man na plataforma original e acabaram se decepcionando um pouco com o resultado do jogo, né? Então você imagina, os jogadores que adoravam jogar o Pac-Man no arcade, que cultuavam aquele jogo, né, possibilitando que se desenvolvesse praticamente um mercado a partir dele, com produtos licenciados, séries de TV, se decepcionaram com o jogo que receberam, que tanto esperaram para poder jogar o Pac-Man em casa, e no final das contas o jogo não agradou, porque o resultado tanto dos gráficos quanto da jogabilidade ficava muito aquém, né, ficava abaixo do Pac-Man que eles tinham se acostumado a jogar no arcade. A outra aposta da Atari foi então o jogo ET. Ela adquiriu por 20 milhões de dólares a licença para produzir esse jogo a partir do filme de mesmo nome, né? ET, o Extraterrestre, dirigido por Steven Spielberg. O programador Howard Warshaw, que foi responsável por inúmeros sucessos da Atari, que ficou incumbido desse título também. Só que a Atari tinha pressa de lançar o jogo, porque queria aproveitar as vendas do Natal. Então o Warshaw teve apenas 5 semanas para poder desenvolver essa versão do ET para o Atari 2600. E apesar do prazo apertado, o Warshaw era um cara que dava conta, assim, ele tinha muita experiência já nessa indústria, era um programador soberbo e ele quis investir tudo que ele sabia no desenvolvimento desse jogo. Então ele deu tudo de si e implementou sistemas extremamente complexos e de fato vanguardistas, ou seja, muito avançados, né, para aquela época. Ele deu dinâmicas bastante sofisticadas para a jogabilidade do ET. Só que foram tão avançadas essas dinâmicas que ele quis implementar, que alguns dos jogadores de videogame menos hardcore, vamos dizer assim, alguns dos jogadores menos experientes, né, o jogador mais casual, ele não se adaptou muito às dinâmicas sofisticadas que foram implementadas ao jogo do ET. Então era um jogo que mesclava, né, estratégias de quebra-cabeça, uma história, uma narrativa linear e também ação e aventura. O jogador que caía numa situação em que ele tinha que resolver um puzzle, resolver um quebra-cabeça, mas não sabia como, se é um jogador menos experiente, ele frequentemente se frustrava com aquilo ali e não prosseguia jogando. Então um jogo que também alimentou muita expectativa, o próprio Steven Spielberg acompanhou a produção e deu entrevistas publicamente na época, falando que ele tinha aprovado o jogo, ou seja, a expectativa do mercado, além da expectativa do público, era toda muito alta em relação ao ET que sairia para o Atari naquele Natal. Então essa foi a gota d'água, porque o jogo, como falei, era um mix de aventura, puzzle, ou seja, quebra-cabeça, ação e perseguição. E trazia um nome de peso do cinema que tinha feito muito sucesso recentemente, que era o ET. O que a Atari fez? Apostando que esse jogo seria um sucesso de venda absoluto, a empresa mandou que fossem fabricadas muitas cópias do cartucho com o jogo. Mais cópias do cartucho do que existiam de console Atari no mercado. Ou seja, tinham mais jogos do que videogames para ser jogado o jogo. As dinâmicas do jogo, que eram muito complexas para o jogador comum, ele acabava frustrando, o jogador desistia de jogar. E em 1983, as lojas nos Estados Unidos que têm eles têm um processo um pouco diferente do que a gente tem aqui no Brasil. É muito comum lá, quando você não gosta de algum produto que você compra, que você possa devolvê-lo e receber o seu dinheiro de volta, mesmo já tendo usado aquele produto. Em 1983, as lojas de eletroeletrônicos, e especialmente de videogames, bateram recordes de devolução do cartucho do ET. Porque o jogador comprava na expectativa, jogava por poucas horas, já não gostava, achava muito difícil, ou não entendia muito bem a mecânica do jogo, ia lá na loja e devolvia. Essa foi a gota d'água para acabar, de fato, colapsando o mercado de consoles domésticos e videogames naquele ano nos Estados Unidos. Então o que aconteceu? Vamos ver os fatos aqui, né? Com produtos encalhados nas lojas, o mercado que já estava em queda em função de toda aquela recessão do pós-guerra, né, que a década de 70 ainda apresentava para os Estados Unidos, esse mercado que já estava estagnado, em processo de queda, entrou em colapso de vez. Então as pessoas também já não confiavam mais nos videogames. A confiança das pessoas em relação a esse tipo de produto, esse segmento, também estava caindo. Lembram que eu falei no começo que as pessoas encaravam os consoles como uma moda passageira ou então um mero brinquedo, né? Então essa confiança, quando saíram os jogos do Pac-Man e principalmente do ET, acabou caindo ainda mais. E as vendas que antes eram bilionárias, né, alavancadas principalmente pelo Atari 2600, as vendas que eram bilionárias nessa indústria, elas despencaram após esse episódio, chegando a cair 97% de 1983 até 1985. Então até hoje, muitos críticos afirmam que o ET é um dos piores jogos de toda a história.
Isso, na verdade, é um exagero, né? Era um jogo, de fato, um pouco frustrante para quem não estava acostumado. Mas para o jogador mais avançado, ele oferecia muitas possibilidades de diversão e de engajamento com o jogo. Porque era um jogo muito complexo, muito realmente avançado, desafiador para o jogador mais experiente. Mas para o jogador mediano, o jogador médio, o jogador que não está muito mais acostumado, ou aquele jogador casual, realmente podia ser um pouco mais frustrante. Mas como a gente pôde ver nessa nossa conversa, não foi só o jogo do ET que proporcionou essa crise que aconteceu em 1983. A estagnação do mercado, né? A baixa vendagem em todos os setores pela qual passavam os mercados norte-americanos naquela época, o descrédito do mercado de consoles domésticos pelo fato dos videogames começarem a ser encarados como moda passageira, como um entretenimento barato, um mero brinquedo, e também a decepção com títulos que esperavam-se que fossem de peso nessa época, né? O mercado então só voltou a se reerguer com a chegada da Nintendo no mercado norte-americano. A Nintendo, fabricante de consoles japonesa. Ela já tinha uma certa penetração no mercado dos Estados Unidos com seus arcades, né? O Radarscope era das primeiras tentativas da Nintendo, que não deu muito certo, foi substituído pelo Donkey Kong, jogo que gerou a franquia que até hoje todos nós nos lembramos com muito carinho, né? Do NES e do Super Nintendo. E tendo visto o sucesso do Donkey Kong no mercado dos Estados Unidos, a Nintendo parou e disse, epa, acho que a gente pode então de fato investir nesse mercado com console doméstico. Então ela trouxe para substituir o buraco, né, a lacuna deixada pelo Atari 2600 no coração dos consumidores e dos fãs, a Nintendo chegou com o NES, né, o que a gente chama carinhosamente aqui no Brasil de Nintendinho, o primeiro console da geração dos 8 bits, e o primeiro representante da terceira geração de consoles, para marcar o fim da segunda geração, que era muito bem representada até a crise de 83 pelo Atari 2600. Então, resumindo, né, o Atari ele inaugurou essa segunda geração de consoles, foi o grande responsável pela ascensão e pelo crescimento da indústria de consoles domésticos nos Estados Unidos nessa época, até que ela mesma, pelas suas atitudes e pelas suas apostas um pouco mal calculadas, né, talvez muito mal calculadas, ocasionaram o colapso do mercado. A gente não pode se esquecer, repito, que o contexto socioeconômico dos Estados Unidos nos anos 70 e os fatos que influenciaram essa crise deflagrada em 83, primeiro, a recessão econômica pós-guerra, que já durava alguns anos, e segundo, a crescente popularização também dos computadores pessoais, terceiro, a abundância de jogos de baixa qualidade do próprio Atari 2600, e por fim, a gota d'água, que foi a decepção com jogos sobre os quais haviam sido depositadas grandes esperanças, grandes expectativas, principalmente o Pac-Man e o ET. E pra gente finalizar esse vídeo, né? Nessa aula a gente viu sobre a ascensão da Nintendo e a retomada do crescimento da indústria de jogos digitais. E na próxima aula a gente continua conversando sobre a indústria de jogos e o nosso mercado no Brasil e fora. Muito obrigado, até a próxima aula.